O diabo é chamado de velha serpente, antiga serpente. Desde dos primeiros seres humanos, ele já vem estudando o ser humano. O diabo sabe trabalhar com todo tipo de pessoa. Você conhece pessoas que eram humildes e deixaram de ser humildes. O diabo soube trabalhar. Você conhece pessoas que começaram bem e terminaram mal. O diabo soube trabalhar com elas. O diabo já derrubou muita gente. O diabo já agiu forte na vida de muitas pessoas que não vigiaram. Elas brincaram com a vida espiritual e foram enganadas pelo diabo. Eu não estou falando de incrédulos. Há uma diferença entre o incrédulo e o que crê. O incrédulo é o que não dá crédito à palavra de Deus. Ele é incrédulo. Ele pode zombar da palavra, eles torcem, os incrédulos torcem para que nós estejamos errados. Mas não se trata de nós. Muitos até dizem assim: vocês acham que só vocês estão certos? Não é questão de eu estar certo, é questão dessa palavra ser verdadeira. O incrédulo pode estar cheio de saúde, zombando, fazendo da vida dele o que quiser, achando que não vai prestar conta, mas cedo ou tarde ele vai morrer e ele vai ver que essa palavra é verdadeira, mais cedo ou mais tarde. Pese o que está escrito aqui. Está escrito que quando o homem morre, ele volta para o pó. Está escrito que a pessoa vem para esse mundo sem nada e não leva nada. Pese se isso é verdade ou é mentira. Pese. O incrédulo, a Bíblia diz, se ele morrer incrédulo, ele já está condenado, porque ele ouviu a palavra, mas ele não creu na palavra. A salvação é para quem crê. Só que existe o crer para alcançar milagres, alcançar bênçãos, e existe o crer para a salvação, o crer de largar as coisas erradas, o crer de se entregar. É o crer mais difícil. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe. Porque ele te estuda. Ele não usa as mesmas iscas para todo mundo. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na fazenda da minha tia e eu ficava olhando caçarem, pegarem passarinho, e eles armavam um assalpão, colocava alpistes ali, colocava grudado numa gaiola com uma fêmea cantando, e de repente o passarinho caía ali, e eles comemoravam: pegamos. É assim. Quando você vai pescar e a pessoa entende de pescaria, ela diz: olha, esse tipo de peixe você tem que pescar com isca viva. Esse outro tipo de peixe você pode usar até ração. Esse outro tipo de peixe você pode usar minhoca. O diabo sabe como usar as estratégias dele. A Bíblia diz as estratégias de Satanás. Paulo diz para nós não ficarmos com excesso de confiança. Eu não tenho que ter medo do diabo, mas eu também não posso brincar com minha vida espiritual, porque há os ardis do diabo.
Diabo é diabo. O trabalho dele forte não é com os incrédulos, porque os incrédulos ele já cegou o entendimento. Eles não enxergam, eles não entendem que nós estamos caminhando para o fim. Os incrédulos, eles pensam que a vida é só aqui, então eles querem gastar a vida deles aqui. Nos consideram bobos, otários, fanáticos, e se consideram espertos. Mas um dia, cedo ou tarde, quando eles entrarem na eternidade, quando a alma descolar do corpo, quando eles morrerem, eles vão ver que essa palavra aqui é verdadeira. É muito triste você vê uma pessoa caminhando para o inferno, ela está ouvindo a verdade e ela não faz nada. É muito triste. Eu vou dizer uma coisa para vocês: dói eu já ter pregado para pessoas que tiveram oportunidade de salvação e elas morreram sem se entregar a Jesus. Dói, mas nós não podemos fazer mais nada por elas. Mas por você nós estamos tentando fazer alguma coisa, falar a verdade para você, porque a verdade liberta. Eu não posso passar a mão na sua cabeça, te dar um cafezinho. Eu tenho que pregar a verdade para você, porque não existe purgatório. Morreu, ou sobe ou desce, ou céu ou inferno. Eu sei que eu vou morrer, cedo ou tarde. Eu não quero ir para a mão do diabo, para as garras do diabo. Eu quero ir para Deus, eu quero ir para o céu. Então eu tenho que vigiar. Você tem que vigiar. O diabo não está brincando. Olha o que a Bíblia diz acerca dele. Olha o que a Bíblia diz. Coloca aí 1 Pedro 5,8. Coloca aí, por favor. Lê alto aí. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, o que é que ele é? Adversário. Ele anda onde? Em redor, bramando como quem? Um gatinho? Como quem? Um leão, buscando o quê? A quem possa tragar. Olha para mim, por favor. Como é que o diabo anda? De olho, acompanhando tudo, estudando você. Antes da volta do Senhor Jesus, pode estar certo que ele vai tentar de novo derrubar você. Ele vai tentar de novo me derrubar. Você pode orar, você pode jejuar. Jesus jejuou e orou 40 dias. Pode ler depois Mateus 4. Depois de jejuar, depois de orar, ele veio tentar Jesus. Você pode vir na igreja, você pode jejuar, você pode orar, você pode ler a Bíblia. Ele vai vir tentar você. Ele é diabo. Ele é o mestre do engano. Não pensa assim: eu estou orando, o diabo nem vai chegar perto. Vai. Ele vai oferecer alguma coisa para você. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe que eu tenho fraqueza e que você tem fraqueza. Me diga uma pessoa que não tem fraqueza. Me diga uma pessoa que não tem que vigiar. Um bispo, um pastor, um membro. Me diga um que não tem que vigiar. Não vigia não para ver se não cai. Não vigia não para ver se não se arrebenta cedo ou tarde. Tem muita gente que não vigiou. Eu aprendi a andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Eu aprendi com rodinhas. Não era assim? Eu comecei com rodinhas. O pai me deu uma, eu comecei a andar. Daqui a pouco o pai, tira a rodinha. Tá cedo ainda, tira a rodinha, pai. Tá bom, tirou a rodinha, eu caí. Ele bota a rodinha, aí eu tiro a rodinha, caí de novo. Uma hora eu aprendi.
Isso não quer dizer que eu ando de bicicleta de olho fechado, não, hein? Não, eu tenho que andar atento. Você sabe quem é que se afoga? Quem sabe nadar. Quem não sabe, quando vai na praia, fica só aqui, ó. Molha o pezinho. Aí chama assim: vem cá, fulano. Vou não. Vem cá, tá na cintura, fica você aí. Vem cá, fulano, dá um mergulho aqui. Não sei nadar. Não brinque com isso. Essas não se afogam, não. Prudentes, não sei. Mas os amostradinhos, eu sei nadar. Vai. As pessoas que morreram afogadas, a maioria sabiam nadar. E de repente a correnteza levou. De repente se afogaram. Você está pensando que o diabo, ele joga para perder? Você acha que ele não sabe do que eu gosto, do que você gosta? Não chegamos no céu, não. Ainda tem uma carne que fala, que grita, que sugere, que nós temos que mandar calar, porque se não mandarmos a carne se calar, ela desgraça com a gente. É uma luta. Mas quem quer salvação, acorda com Deus e dorme com Deus, e vive atento, vigilante. Vigia com as suas amizades, tá? Porque tem gente que estava bem com Deus, começou com a amizade do diabo e começou a esfriar, começou a se perder, e hoje está se tornando igualzinho ou igualzinha à pessoa que ela está andando. Vigia no seu namoro, tá? Você pensa que o diabo não vê como é que você está namorando, não? Pode ninguém estar vendo, mas Deus está. E o diabo também. Vigia no seu namoro, tá? Vigia na sua vida financeira. Tem gente cansada, esgotada fisicamente, sabe por quê? Porque ela está trabalhando mais do que o corpo aguenta, só para ganhar dinheiro, está fissurada por dinheiro. E o diabo sabe, e você sabe que Deus não está abençoando você, porque você começou a colocar o dinheiro como Deus, como o primeiro na sua vida. Tudo seu é dinheiro. Eu que não vá trabalhar, eu que não vá trabalhar, e louco por dinheiro. E quanto mais trabalha, menos tem. E para as coisas de Deus, é os empurrões. Para trabalhar, sai no escuro, sai no frio, sai de madrugada, não tem tempo ruim. Você está pensando que o diabo não te observa? Ele sabe se o seu casamento está bem ou mal. Ele sabe. Ele sabe que um casamento é só de fachada. Tem gente que o casamento está morrendo e ela não pede um aconselhamento, uma ajuda. Poderia ser humilde para ficar bem, mas finge estar bem, e quando chega, já chega em estado terminal, porque foi orgulhoso. Aí o diabo derrota seu casamento dentro da igreja. Você está dentro da igreja, mas fracassado no casamento. E olha que você está numa igreja que tem terapia do amor, tem pastores casados para te orientar, mas o orgulho não deixa. Mas o diabo observa. Ele sabe que essa frieza aí é uma brecha para ele colocar uma outra pessoa. Ele sabe. Ele vê aonde seus olhos estão indo, aonde você está navegando. Ele não está brincando, não. Várias vezes eu vi pessoas incorporadas e o diabo disse assim: Jadson, uma brechinha, quero duas, não, me dá só uma. Por isso que eu peço todo dia misericórdia a Deus. Aliás, eu peço a toda hora, porque se eu estou de pé é pela misericórdia dele. Tinha um companheiro nosso que falava assim: pô, tudo é misericórdia, tudo é misericórdia. Caiu, tá? Porque para mim é tudo misericórdia mesmo, que Deus me guarde, porque eu não tenho condições de cuidar de mim sozinho. Eu preciso da misericórdia de Deus, do Espírito de Deus. Eu preciso dele. Eu sei que ele tem muita paciência comigo, já me deu muitos livramentos, e eu sou grato, eu tenho um coração cheio de gratidão, porque eu dependo dele, eu conto com ele. Mas o que está em meu alcance, eu procuro vigiar, eu procuro ter cuidado.
eu procuro ficar de olho. Cuidado, porque você começa a se perder sem perceber. Tem gente que voltou a ser incrédula, voltou a andar em lugares que não era para andar, voltou a falar besteiras, voltou a falar palavrão dentro da igreja. A pessoa vai se esfriando no nível que quando você vê, a pessoa está igual ao incrédulo. Como é que é o nome do diabo? Antiga serpente, velha serpente, ó, anos-luz antes da gente, já derrubou muita gente, muita gente. Se cuide e não fique olhando para a vida dos outros. Nós estávamos evangelizando e a pessoa disse: eu estava na igreja e o pastor errou, fez um bocado de besteira, eu nem vou mais. Aprenda uma coisa: Jesus tinha 12 discípulos, um era diabo. Você sabe quantos pastores existem no mundo? Milhares e milhares de pastores. Se tem aí 1.000 errados, 10.000 errados, não interessa, desde que eles vão prestar conta com Deus. Sua prestação de conta é individual. Pode ter muitos que não prestam, mas tem homem de Deus, amém? E o seu espelho não é bispo nenhum, não é pastor nenhum, para quando quebrar, você não dá desculpas. Seu espelho é Jesus. Ele nunca errou com você. Não fica dando desculpa: mas eu já vi obreiro errar, pastor errar. Isso é conversa de quem quer se justificar dos seus erros. E os seus erros? E os seus pecados? Você vai morrer com eles? Você vai com eles para o inferno? Bispo, mas eu gosto. Então se prepare para morar com o pai dele. Porque o pai da mentira, o pai do pecado é o diabo. Ele sabe da sua fraqueza e da minha fraqueza. Ele sabe como investir. Ele sabe que isca usar. Ele sabe o que eu nem ligo e o que eu ligo, o que nem mexe comigo e o que mexe. Ele sabe. Ele é esperto. Ele tem os seus ardis. Ele tem as suas estratégias. Ele já venceu muita gente. Que em nome de Jesus ele não nos vença, amém? Porque dura coisa é você perder podendo ganhar. Dura coisa é ir para o inferno podendo ir para os céus. Eu fico preocupado, porque eu vejo que a pessoa tem condições de resolver o problema da alma dela. Ela pode resolver o problema da alma dela, mas não resolve. Isso me preocupa. Isso me preocupa, porque ela pode resolver. Você pode dizer assim: bispo, não acredito em nada que o senhor está falando. Não tem problema. O dia que tu morrer, que a alma sair do seu corpo, você vai lembrar dessa palavra. Só que aí já vai ser tarde demais para você. Ela é verdadeira, ela é fiel. Passa o céu e passa a terra, ó. Mas essa aqui não passa não. Tenha temor. Tenha temor. Talvez você se assusta porque eu prego dessa maneira, mas é para te despertar mesmo. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperte, porque se você não despertar enquanto há tempo, você está vendo o que está acontecendo? Você está sabendo? Os cientistas agora disseram que 3 dias esse ano de 2025, dia 9 de julho, dia 22 de julho e dia 5 de agosto, 3 dias que o dia vai encurtar. 3 dias que a terra vai passar mais rápido, vai girar mais rápido. 3 dias, aí estão os 3 dias.
Coloca a matéria, por favor. Terra gira mais rápido e dias podem não ter mais. Olha para mim, por favor. Mas independente dos cientistas falarem isso agora, você já está percebendo que está passando mais rápido há muito tempo. Jesus disse que os dias seriam abreviados. Jesus disse tudo. Muita gente tem isso aqui em casa, mas não está nem aí. Só não enxerga que nós estamos no fim quem não quer. O diabo não gosta desse assunto. O diabo não tem prazer que eu fale da volta de Jesus. Mas você precisa saber. Porque se você não quiser subir, não tem problema. Porque uns vão subir, mas outros vão ser deixados aqui. A hora da verdade está chegando, tá? A hora da verdade, de saber quem é verdadeiro e quem é falso dentro da igreja, está chegando. A hora da verdade de quem vai subir, quem vai ficar, está chegando. Mas eu durmo tranquilo, tá? Porque falta de avisar não é não. Falta de pregar não é não. Porque nós estamos pregando e vigiando para não tropeçar. Sabia que a polícia, eu fiquei alguns anos no Rio. 7 anos eu fiquei lá dessa segunda vez que eu passei. A polícia do Rio, quando faz blitz, eu me assustava, porque eles já vinham com um fuzil assim, mirando no rosto, muito fuzil. E aqui em São Paulo, não estava acostumado a ver blitz assim, mas é porque lá, se eles vacilarem, eles morrem. Então eles ficam tudo o quê? Em alerta. Dessa vez eu fiquei 7 anos lá. Aí teve uma pessoa que saiu daqui do templo, foi lá, e num domingo de manhã, quando eu acabei o culto das 9h30 da manhã, essa pessoa falou: bispo, posso falar com o senhor? Eu falei: pode. E reconheci essa pessoa. E essa pessoa disse assim: bispo, eu vim aqui pedir uma coisa para o senhor. Vigie para que o senhor não caia, porque eu tenho visto tanta gente caindo. E eu falei: obrigado, Deus te abençoe. A pessoa foi embora, eu fui orar. Falei: meu Deus, me guarda, tenha misericórdia de mim. Passou uns anos, eu vim para cá. A pessoa que mandou eu vigiar caiu. Não está mais não. Cuide de você. Cuide da sua alma. Cuide. Porque o diabo é a velha serpente, é um engano. Ele vai te enganando devagarzinho. Ele vai te enganando aos poucos. E viu o demônio manifestar, ele falou assim: ó, não quero expor ninguém. Quero expor ninguém. Falei: como assim? Como assim você não quer expor ninguém? A pessoa que ele estava manifestado estava no pecado. Pessoa casada fazendo besteira. E o diabo disse: estou escondendo tudo, deixando tudo assim. Eu quero revelar na hora certa. Ele está dizendo o seguinte: eu quero é que morra assim, sem se consertar, sem se limpar, sem se corrigir. O diabo quer almas. Ele está como um leão, doido para tragar alguém. Que Deus me guarde, que Deus guarde você. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Podia pegar mais leve, né, bispo? Não. Semana que vem vai ser mais pesado. Mas você sabe que é para o seu bem. Você sabe que é para o seu bem. Você sabe que o que Deus te confronta, sabe,
o que te incomoda, você sabe que é para te salvar, você sabe. Se eu quisesse te agradar, não era esse discurso não, era outro. Mas Deus vai cobrar. Daqui a pouco ele chama: Jadson. Ó, quantas almas, ó, vieram ouvir. Porque você não falou da salvação para elas. Isso eu não vou ouvir de Deus não. Tenho certeza que eu não vou ouvir de Deus. Eu quero orar por você, que o diabo está te enganando. Você já foi uma pessoa que ouvia muito a voz de Deus, hoje não ouve mais. Você já foi uma pessoa muito sensível espiritualmente para as coisas de Deus, hoje está muito frio. Você ficou morno dentro da igreja. Eu quero orar por você que não é mais o mesmo, que perdeu o primeiro amor, a primeira fé, a pureza. Eu quero orar por você que o mundo voltou a mexer com você, uma amizade, um relacionamento. Tem gente que o diabo colocou uma pessoa na vida dela, uma, e essa pessoa soube chegar para te conquistar, para te levar para o pecado, para te levar para a vida errada, para começar a colocar besteira na sua cabeça. Você sabe das suas fraquezas, o diabo também. Se você diz: bispo, eu não estou vigiando como eu deveria, eu não estou buscando como eu deveria, eu não estou bem como eu deveria, mas eu quero hoje resolver minha vida com Deus. Eu sei que está no meu alcance resolver minha vida com Deus. Sai do seu lugar e vem aqui, humildemente, com sinceridade, com verdade. Vem aos pés de Jesus buscar misericórdia, perdão, porque ainda dá tempo. Mais para frente eu não sei se vai dar não, mas ainda dá tempo. O noivo está chegando. O noivo está. Para que seja uma Bíblia. Se você puder, compre uma para deixar na sua empresa, no seu escritório. Procure ter também no seu celular, para que você sempre tenha acesso à palavra de Deus. Eu procuro ter acesso à palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite. É o que tem ajudado a minha fé, é a palavra de Deus. 2 Samuel 4, versículo 4. Acharam? Levante aí sua Bíblia, por favor. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu empresto a minha boca para o Senhor usar, falar, dá ouvidos para esse povo te ouvir, faz eles entenderem. Há quem lê a tua palavra, ouve a tua palavra e não entende nada, mas que o teu Espírito dê entendimento, que essa palavra possa fortalecer a fé de toda essa gente, em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço ao Senhor, e se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. 2 Samuel 4, versículo 4 diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Olha para mim, por favor. Nós pregamos pouco sobre Mefibosete.
Eu lembro que em 2023 eu fiz uma pregação aqui sobre Mefibosete, e eu queria que você tirasse lições dessa história. Ele era neto do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Ele era filho de Jonatas. Ele tinha, humanamente falando, o futuro garantido. Depois de Saul ia ser o pai dele, depois do pai dele ia ser ele, o rei. De repente, em uma guerra, morre o avô e morre o pai. No mesmo dia, um baque, uma bomba, e a cuidadora, a ama dele, com ele no colo, sem querer, querendo fugir, deixou ele cair, e ele perdeu esse movimento das pernas. Ele foi para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa terra de sequidão. Lodebar significa lugar de esquecimento. Entenda, por favor, ele não queria ir para lá. Ele era uma criança. Ele nasceu tendo uma vida normal. Ele nasceu tendo uma vida muito boa, porque era neto do rei. De repente, acontece essa tragédia e muda tudo. Ele era muito novo. Quando ele foi crescendo, eu imagino que ele foi tendo entendimento do que aconteceu, e ele deveria ter muitos porquês. Como é que eu parei aqui? Como é que acontece uma coisa dessa? E ele foi vivendo um tempo em Lodebar, na miséria, com aquela sensação que esqueceram dele, que iria morrer em Lodebar. Eu queria te ensinar uma coisa importante. Cuidado com os seus porquês. Aprenda a entregar os seus porquês a Deus. Aprenda, para que você não viva cheio de interrogações, fazendo mal para você. Nós temos uma obreira que ela descobriu estar com uma doença grave, um câncer, e quando chegaram para ela e disseram: você já perguntou a Deus por que aconteceu isso? Ela disse: eu não vou perguntar a Deus. Se Deus quisesse que eu soubesse, Ele já tinha me falado. Mas essa doença só pode me trazer duas coisas: ou eu vou para a glória, ou vir um testemunho. Eu não vou perguntar a Deus, porque senão o diabo vai acabar me respondendo e me deixando mal. É esse tipo de fé que agrada a Deus, que não fica questionando. Duas mulheres estavam conversando no Rio Grande do Sul, depois da enchente da igreja. E uma falou assim: puxa, como é que Deus permitiu a água entrar na minha casa? A outra falou assim: ó, Deus permitiu a água entrar até na casa dele, porque entrou água na igreja. Vamos olhar para frente, Deus é com a gente. E você viu o testemunho da mulher que disse que a água entrou na casa dela, entrou no comércio dela, mas não entrou na fé dela, e ela conseguiu se levantar. Não seja uma pessoa que queira entender tudo,
porque na vida ninguém entende tudo. Tem pessoas que já me procuraram: bispo, eu não estou entendendo, eu não sei por que está acontecendo, eu vim perguntar ao senhor por que está acontecendo isso. E a minha resposta sempre é uma só: Deus sabe por que está acontecendo isso, eu não sei. Deuteronômio 29 diz que a Deus pertence as coisas ocultas, a nós pertence as coisas reveladas. O que Deus me faz entender, ótimo. O que Ele não quer me explicar, amém. Lá na frente vai servir para alguma coisa, para ajudar alguém, para fortalecer alguém. Mefibosete hoje nos deixa lições. Hoje nós pregamos a história de Mefibosete para te fortalecer, para mostrar que Deus não se esquece de quem confia nele. É muito difícil você confiar em Deus. É fácil quando tudo está dando certo, mas é difícil você confiar em Deus quando você não tem mais nada, quando você não tem mais ninguém, quando você está na dependência total dele. É muito difícil. Isso é para poucos. Para poucos. Confiar em Deus quando não tem nenhuma luzinha no fim do túnel. Confiar em Deus quando parece que está tudo perdido, porque parecia que ele ia morrer aonde? Em Lodebar. E tem horas que parece certas coisas, parece que não vai dar certo, parece que você não vai conseguir, parece que você não vai sair das dívidas nunca, parece que você nunca vai limpar seu nome, parece que você nunca vai se levantar, parece muita coisa. Mas aprenda: o tombo que Mefibosete tomou foi grande, mas Deus é maior. O tombo que ele tomou foi forte, mas Deus é mais forte do que os tombos que a gente toma, do que as guerras que nós enfrentamos. Não seja uma pessoa que vive questionando Deus, porque Deus não deve nenhuma explicação para a gente. Amém? Em um dia a vida dele tomou outro rumo, em um dia a vida dele virou. Mas agora vamos ver o que aconteceu. 2 Samuel 9, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça o quê? Benevolência por amor a Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse aqui era maligno, tá? Cuidado com Zibas, está cheio de Zibas aí. E chamaram a presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, para você entender. Um dia Davi acorda com vontade de abençoar, e ele fala: ainda tem alguém da família de Saul que eu possa ser benevolente, que eu possa usar da benevolência de Deus? Deus tinha tocado em Davi. Sabe quando Deus toca em você para você ajudar alguém? Já aconteceu isso com você? Deus tocar em você para você ajudar alguém, e quando você ajuda esse alguém, você fica mais feliz do que esse alguém. E quando a pessoa te agradece, você fala: agradeça a Deus, porque foi Ele. Já aconteceu isso com você? Davi acordou assim,
querendo fazer o bem. E ele perguntou: alguém sabe se ainda tem alguém da família de Saul? Aí falaram assim: olha, tem um que sabe, é o Ziba. E trouxeram o Ziba na presença do rei. E quando o rei perguntou: tem alguém ainda vivo? Ele disse: tem um, mas é aleijado. Tem um, mas, em outras palavras, não dá para trazer para o palácio. Tem um, mas esse aí já era. O rei perguntou se ele era aleijado. O rei perguntou se ele era deficiente. Mas saiba que tem os Zibas, aqueles que só veem seus defeitos, aqueles que só conseguem enxergar a sua deficiência. Tem os Zibas, tá? Ele nem perguntou a condição física, ele perguntou se tinha alguém vivo. Ele falou: tem um, mas não dá não, esse aí não dá não. Aprenda a lidar com esse tipo de pessoa que só vê as suas deficiências, seus erros. Você sempre está errado, ela sempre está certa. Você não faz nada certo, ela que faz tudo certo, ela que sabe de tudo. Você conhece gente assim? Não dá para você falar com ela, porque ela se acha. E na cabeça de Ziba, falando aquilo, Davi ia deixar para lá. Só que quando Deus quer abençoar, não importa as suas deficiências, as suas condições, não importa se não acreditam em você, não importa se falam mal de você. Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa, e ninguém pode impedir. Não tem inveja, não tem os Zibas, não tem os maldosos, não tem nada disso que impeça Deus de abençoar. Diga: Deus vai abençoar. Quando Deus quer honrar, Ele honra e sabe honrar. E Ziba falou: tem aí o Mefibosete, filho de Jonathan. Só que Davi tinha uma aliança com o pai dele, com Jonas. Davi tinha uma aliança. Agora você pensa comigo: se um homem falho, porque todo ser humano é falho, tem defeitos, tem limitações. Se um rei chamado Davi lembrou da aliança que ele tinha com o pai de Mefibosete, você acha que Deus vai esquecer da aliança que Ele tem com você? Diga: Deus não vai esquecer de mim. Quando você é uma pessoa de fé, você sabe que Deus não vai esquecer de você. Você pode estar em Lodebar, mas não é o tempo inteiro. É um tempo que você fica em Lodebar, daqui a pouco você sai de Lodebar. Na cabeça de Mefibosete: nunca mais eu volto para o palácio. E ele foi crescendo, ele teve um filho, e ele vivia em Lodebar com um filho, tá? Porque tem gente que diz assim: quando tem um filho é mais difícil, eu já tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu crio sozinha. Quando Deus abençoa, você pode ter 1 dúzia de filhos, Ele vai honrar. Não importa se você tem 1, tem 2, tem 10, Deus vai honrar. Diga: Deus vai honrar. Ele estava na dificuldade com o filho dele, em qual cidade? Lodebar. Aí diz assim: versículo 4, 2 Samuel 9:4. E disse-lhe o rei: já que ele tem esse problema, deixa para lá. Não foi não? O que é que o rei disse? Onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar,
E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Olha para mim, por favor, pensa comigo. Ele estava em Lodebar. Imagine ele com o problema dele em Lodebar. Imagine ele se sentindo esquecido. Imagine ele enfrentando a maior miséria lá em Lodebar. De repente Davi disse: busca ele, pega ele. Eu não quero saber a condição física dele, eu não quero saber a condição econômica dele, eu quero saber de uma coisa: eu quero fazer o bem para ele. Um rei, um homem. Imagine o seu Deus, que é o Rei dos Reis. Imagine. Deixa eu descer aqui, porque está muito bom aqui para ser Lodebar. Lodebar aqui embaixo. Vem cá, uns 4. Imagine ele aqui, ó, lá em Lodebar. Guerra, que guerra. Imagine que luta em Lodebar, que guerra. Diga: está uma guerra, mas Deus vai honrar. Está uma luta, mas Deus vai honrar. Daqui a pouco chega a carruagem do rei. Que é isso? O rei mandou levar para onde? Palácio. Que é isso? Para onde? Agora, palácio. Palácio, que é isso? Pode levar. Imagine. Cuidado aí, cuidado aí. Ó. Pode ir devagar. Para mim tá bom. Imagine. O que o rei quer comigo, meu Deus? Será que vai me matar? Será que o rei vai me matar? Levaram ele para o palácio de volta. Tá legal aqui. Pode colocar no chão. Entenda, obrigado. Quando Deus manda, quando Deus quer abençoar, quando Deus se manifesta, não interessa o que falaram de você, Deus te honra. Não interessa o que inventaram, o que fizeram, quem está contra, quem não quer, não importa. Deus abençoa. Agora aprenda uma coisa: Davi era rei. Guarde isso. Quando um rei tomava posse do seu reinado, eles pegavam a família do antigo rei e matava, para que no futuro não tomasse o lugar dele. Mas Davi não fez isso. Sabe por quê? Aprenda uma coisa: quando a pessoa tem certeza que Deus abriu uma porta, ela sabe que o diabo não fecha. Quando ela tem certeza que Deus colocou ela em um lugar, ela sabe que o diabo não tira. Inveja não tira, olho grande não tira, o mal não tira. Ela só sai se Deus quiser. Davi sabia que era Deus que tinha colocado, então o diabo não ia tirar. Davi sabia que Mefibosete não era nenhuma ameaça para ele, porque quem tinha abençoado ele era Deus. Diga: quem vai me abençoar é Deus. E ele chega preocupado, constrangido, e diz assim a Bíblia. Disse, versículo 7: e disse-lhe Davi. O que é que Davi disse? Fica com medo que eu vou te matar. O que é que ele disse? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a quem? A Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão. Aonde? A minha mesa. Olha para mim. Ele não tinha nada, estava numa seca terrível. De repente é levado para o palácio, onde ele nunca imaginou que voltaria.
Eu não sei o que você já perdeu, mas Deus pode fazer você voltar a sentar com os grandes, a comer o melhor, a ter uma vida de qualidade. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder. Quando ele chegou até Davi, ele mostrou medo. Ele ficou apreensivo. Davi percebeu, disse: não temas, não fique com medo. Eu não vou te fazer mal, eu vou te fazer bem. Era Deus que tinha tocado em Davi. Que Deus toque em pessoas para fazer bem para você. Amém? E amarre aquelas pessoas que o diabo está fazendo se levantar contra você. Agora, faltava uma coisa. Quem foi que falou dele, hein? Quem foi que falou da deficiência dele? Esqueceu o nome? Então não está completo ainda não. Tem mais coisa aqui, olha o que diz aqui, versículo 8: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão que morto tal como eu? Então chamou Davi a quem? A Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a quem? A Saul, e a toda a sua casa tem dado ao filho de teu senhor. Versículo 10, o que é que ele diz aí? Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta, não acabou a história não. Quando Deus faz bem feito. Vem cá, Mefibosete. Aí ele foi: eis-me aqui, não tenha medo não, não vou te fazer mal não. Ele falou: mas como é que o senhor olhou? Quem sou eu, esse cão morto? Cuidado como você se olha, tá? Já basta as pessoas que te olham como não deveriam, mas você se olhar como derrotado, só porque você não está vendendo, só porque você está em dificuldade, só porque você está a pé, só porque você saiu de um lugar nobre e foi para um lugar mais difícil, só porque você não está de carro novo, só porque você sujou seu nome, só porque a coisa tomou outro rumo. Você não é derrotado por isso não, tá? Derrotado não é quem perde, derrotado é quem desiste. Diga: eu não vou desistir. Ele chegou lá, se vendo como um cão morto. Você está vivo. Não deixe o diabo matar sua fé. Você está vivo. Davi só queria saber se tinha alguém vivo da família, e tinha Mefibosete. Tem alguém aí que eu possa honrar? Tem alguém aqui que Deus ainda vai honrar? Acordou, né? A gente que acordou agora, né? Tem alguém aqui que Deus ainda vai honrar? Eu creio. Eu não tenho dúvida não. Eu estou pregando a palavra de um Deus que honra. Só que Deus fez completo. Davi disse: chama Ziba, aquele que falou da deficiência dele, chama ele aqui. Falou: Ziba, Mefibosete vai ter as terras de Saul tudo de volta, e você vai ser empregado dele, seus filhos também, seus servos também. Já começou arrebentando, 36 funcionários. Mas tem uma coisa: ele vai comer na minha mesa. Vê como Deus é, porque se deixasse ele solto, Ziba poderia fazer mal para ele. Mas como ele tinha que comer sempre na mesa do rei, então Ziba tinha que andar na linha. Não fique preocupado não, porque os Zibas não vão conseguir destruir você. Os maldosos não podem fazer o que for, tudo que eles fizerem vai dar errado. Diga: vai dar errado. Diga: os planos do mal serão frustrados na minha vida. Onde é que Davi, o que é que Davi falou? Onde é que ele está? Está lá em Lodebar. Onde é que você trabalha? Onde é que você mora? Onde é que você luta? É lá que vai chegar a vitória. Foi lá que chegou a carruagem. Foi lá que chegou a vitória dele, a virada dele, a mudança dele. Chegou lá.
Diga, vai chegar lá, porque Deus é justo. Amém? Aí ele foi trabalhar. Imagine Ziba, ó. Os Zibas ficam o quê? Vendendo de novo, rapaz. Montou outra loja, rapaz. Está de carro novo, trocou de carro de novo, rapaz. Olha como a mulher dele está andando, rapaz. Olha isso, rapaz. Ele restaurou o casamento dele, rapaz. Olha isso, rapaz. E os Zibas ficam, pode ficar estourando, porque Deus continua te guardando. Não tenha medo. Se você chegou aqui com medo, entrega o teu medo a Deus. Se você chegou aqui cheio de porquês, entrega seus porquês a Deus, porque Deus não esqueceu de você. Aí diz assim para terminar, falta 57 versículos. Espera aí, tem que ler a Bíblia. Você não quer ler a Bíblia, quer ficar forte como? Assistir novela, só se for bíblica, tá? Aí você fica forte. E disse Ziba ao rei. Ziba tem que falar, tem que confessar. Tem gente que tem tanta raiva de você, mas tem que falar seu nome, tem que falar sua vitória, tem que falar. Conforme a tudo quanto meu senhor rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 12. E tinha Mefibosete o que? Um filho. Esse filho era o que? Pequeno. Quando aconteceu o problema com ele era o que? Pequeno. Deus fazendo justiça. Seu filho vai ser criado na miséria, não. Seu filho não vai ser criado no pior, não. Seu filho vai ser criado no Lodebar, não. Seu filho vai ser criado no palácio. Seu filho vai ser criado no melhor. Olha o filhinho dele aqui, ó, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Depois você continua lendo, ele morou em Jerusalém. Mas ó, sempre estava indo aonde? Na mesa do rei. Mãe dele comendo na mesa do rei o de melhor. Quem é aquele lá que está vindo sempre comer com o rei? É Mefibosete. É aquele que falaram das deficiências dele, aquele que ninguém mais acreditava, aquele que parecia que ia morrer em Lodebar. Mas Lodebar era só um período, não era todo o tempo. Você não vai ficar todo o tempo nessa situação. Você tem que crer que essa situação vai passar. Você tem que ter fé nesse momento difícil. Diga, vai passar. Diga, eu vou vencer isso aí. Diga, o Rei dos Reis. Fala com fé, o Rei dos Reis. Não fique em pé e diga, o Rei dos Reis não esqueceu de mim. Você não vai ficar o tempo todo no Lodebar não, hein? Se a vida está vivendo, não é a vida que Deus quer que você viva não. Ele tem coisa melhor para você. Mas ó, não perca a sua fé lá em Lodebar não, tá? Em Lodebar é difícil, mas daqui a pouco a vitória chega. Em Lodebar é uma guerra, mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco você vai estar assim, ó, carro velho, me ajudou muito, vá com Deus. Casa, morei muito tempo aqui, ó, tchauzinho. Lodebar, tchau. Daqui a pouco seu filho vai fazer assim para aquela escola que você quer tirar de lá, ó. Tchau. Daqui a pouco, tchau. Daqui a pouco você vai estar falando, ó, galpãozinho que eu trabalhei tanto, ó, estou indo para o melhor, tchau. Lodebar, tchau. Como nós em breve vamos falar para esse mundo quando formos para a glória. Mundinho, tchau, estou indo para a glória. Está dando para você entender? Por favor, não perca a sua fé em Lodebar. Não se preocupe com os Zibas. Não deixe aquelas pessoas que ficam o tempo todo mexendo